Olá, turma! Sejam todos bem-vindos ao canal Desbravando a Física. O objetivo de aprendizagem de nossa aula de hoje é resolver questões de equilíbrio do corpo rígido em duas dimensões. Eu me chamo Francinaldo e sejam todos bem-vindos a esta nossa 10ª aula. Nesta aula 10, iremos discutir acerca do equilíbrio do corpo rígido em duas dimensões. Como nós já vimos anteriormente, qualquer corpo submetido a um sistema de forças, ele estará em equilíbrio caso não haja qualquer movimento de translação ou rotação. E as equações da estática que vão dar a condição necessária e suficiente para o equilíbrio de um corpo rígido é que o somatório de todas as forças seja igual a zero, assim como o somatório de todos os momentos em relação aos três eixos também seja igual a zero. Isso quer dizer que somatório das forças igual a zero é a condição necessária para o equilíbrio de translação, enquanto que o somatório dos momentos igual a zero é a condição necessária para o equilíbrio de rotação. Vale a pena nós discutirmos também, antes de resolvermos um problema, acerca dos graus de liberdade. Por exemplo, o que são graus de liberdade? Qualquer estrutura espacial, ela possui 6 graus de liberdade, ou seja, 3 graus de liberdade de translações, enquanto nós temos 3 associado a rotações. Por exemplo, sabemos que o movimento de translação é aquele movimento em linha reta, ou aproximadamente reta. Por isso, nós temos aqui 3 graus de liberdade associados ao movimento de translação, que seria o movimento ao longo do eixo X, do eixo Y e do eixo Z. Para que eu tenha um equilíbrio de translação, é necessário que a soma de todas essas forças ao longo de cada um dos eixos seja igual a zero. Da mesma forma, para o movimento de rotação, nós também temos 3 graus de liberdade. Turma, nós estamos falando em uma estrutura espacial, em 3 dimensões. Consequentemente, para que nós tenhamos um equilíbrio de rotação, é necessário que o somatório de todos os momentos, ao longo do eixo X, ao longo do eixo Y e ao longo do eixo Z, seja igual a zero. Então, a fim de evitar essa tendência de movimento na estrutura, estes graus de liberdade, eles devem ser restringidos. E essas restrições são dadas pelo que nós chamamos de apoios ou vínculos, que nada mais são que dispositivos mecânicos que, por meio de esforços reativos, vão impedir o deslocamento da estrutura. Por exemplo, vamos imaginar aqui esta nossa viga, e nós percebemos claramente que existe 3 tipos de apoio, na verdade 3 apoios. Esse apoio no ponto A, este apoio no ponto B e este apoio no ponto C. Então aqui, cada apoio aqui é o que nós chamamos de vínculos, ou seja, são dispositivos mecânicos que, por meio de esforços reativos, vão impedir o deslocamento dessa viga. Esses esforços, que a gente vai chamar simplesmente de reações de apoio, juntamente com as cargas que são aplicadas, ou seja, as forças que estão aplicadas sobre esta viga, elas vão formar o que nós chamamos de sistema de equilíbrio estático. Então vamos agora discutir rapidamente sobre os tipos de apoio. Só que aí nós vamos trabalhar com estruturas em duas dimensões, estruturas planas. Lá para as nossas próximas aulas é que nós vamos discutir estruturas espaciais. Por enquanto, nós vamos limitar o nosso estudo para apoios em duas dimensões. Então, existe basicamente 3 tipos de vínculos para as estruturas planas. São os vínculos de primeira ordem, também conhecido como apoio simples, móvel ou de primeiro gênero. Também alguns livros acabam chamando de primeira classe. Esses apoios de primeira ordem são todos aqueles apoios que vão impedir o deslocamento somente em uma única direção. Consequentemente, na direção em que vai haver
impedimento ou restrição do movimento, vai surgir uma força de reação. Vamos olhar aqui este exemplo aqui, ó. Nós temos aqui, por exemplo, uma viga, onde o apoio que nós temos aqui é um apoio do primeiro gênero. Por que do primeiro gênero, professor? Pois este apoio ele só vai impedir o movimento de translação ao longo do eixo Y. Então, ó, nós percebemos que essa direção aqui vertical é a direção em que está havendo um impedimento de movimento. Como eu falei para vocês, os apoios eles vão restringir o movimento daquele corpo em determinadas direções. Nesse caso aqui, o apoio de primeiro gênero, ele restringe o movimento do corpo em uma única direção. De acordo com este problema, a direção em que está havendo restrição de movimento, impedimento de movimento, é essa direção Y. Então, consequentemente, nós podemos afirmar que nesta direção existe uma força de reação que podemos chamar simplesmente de RY. Então, aqui nós temos um apoio do primeiro gênero, conhecido também como rolete ou cilindro. Muito bem, turma, então vamos dar continuidade ao estudo dos apoios em duas dimensões. Nós temos ainda os apoios ou vínculos de segunda ordem. Para este vínculo de segunda ordem, nós percebemos claramente que existe limitação, restrição de movimento, tanto na direção X quanto na direção Y. Ou seja, ela só está livre para rotacionar. Então, consequentemente, a ideia dos apoios são essas. Sempre em que houver restrição de movimento em uma determinada direção, nós teremos forças reativas naquela direção. Como aqui nós temos restrição de movimento ao longo da direção X e ao longo da direção Y, então nós vamos ter aqui ó, uma reação na direção X, assim como nós teremos também uma reação na direção Y. Então temos duas reações, tanto na direção X quanto na direção Y. Por isso que nós chamamos de vínculos ou apoio de segunda ordem ou segundo gênero. Perceba que não existe uma restrição para o movimento de rotação, até porque esse pino aqui ó, permite com que esse corpo ele rotacione. Então, consequentemente, não vai haver nenhuma restrição para o movimento de rotação. Então, isso é o que nós chamamos de vínculos de segunda ordem. Temos ainda os apoios de terceira ordem. Então, temos aqui, por exemplo, uma viga que ela está engastada. Consequentemente, percebe-se claramente que para esta viga engastada, há restrição de movimento, tanto na direção X quanto na direção Y, como também vai haver uma restrição de movimento de rotação. Consequentemente, teremos aqui, ó, teremos aqui uma força de reação na direção X, teremos também uma força de reação na direção Y e teremos ainda uma força de reação relacionada aqui, ó, ao momento. Então perceba, turma, quando houver restrição de movimento de rotação, vai haver ali uma reação associada ao momento. Nesse caso aqui, ó, nós temos três reações, duas delas associadas ao movimento de translação. Por quê, professor? Pois esta viga ela não pode se movimentar nem na direção X nem na direção Y. O vínculo impede com que ela se movimente nessas duas direções. Porém, como trata-se de um engaste, há também um impedimento no que diz respeito ao movimento de rotação. Por isso surge aqui ó, um momento associado, um momento de reação que é devido ser um apoio de terceiro gênero. Muito bem. Então temos aqui alguns exemplos clássicos dos tipos de apoios que podem aparecer em nossas questões, em nossos problemas. Por exemplo, nós temos aqui ó, o rolete, tá certo? Perceba claramente que tem essas rodinhas justamente para dar a entender que na direção X ela está livre para se movimentar. Então não há restrição na direção X. A única restrição que nós temos aqui ó, é na direção Y. Consequentemente, vai haver uma reação na direção Y. Esse pino permite com que o corpo ele tenha um movimento de rotação. Então,
Consequentemente, para esses tipos aqui, ó, de corpos, de apoios, na verdade, nós teremos apenas uma única reação, pois trata-se de vínculos de primeira ordem. Aqui nós temos o suporte basculante, também é um exemplo de apoio de primeira ordem. Perceba que ela está livre para rotacionar, livre para se deslocar no que diz respeito à direção X, porém, ao longo da direção Y, existe uma restrição de movimento, que é justamente na direção onde existe uma restrição de movimento que vai surgir a nossa força de reação. Aqui nós temos também um exemplo em que nós temos um apoio justamente associado a este piso, que é um piso sem atrito. Consequentemente, como este piso aqui, ele é uma superfície sem atrito, dá-se a entender que este corpo, apoiado nessa superfície sem atrito, ele pode se movimentar na direção X livremente, já que a superfície é uma superfície sem atrito. Então, a única direção em que há impedimento de movimento é a direção Y. Perceba que esse corpo ele também pode rotacionar sem nenhum problema. Então, ele está livre para movimentos de rotação. Então, aqui nós temos 4 exemplos de apoios de primeiro gênero. Agora nós temos exemplos aqui, ó, abaixo, de apoios de segundo gênero. Aqui nós temos o primeiro exemplo clássico, que é justamente o nosso pino. Perceba que aqui, ó, seria basicamente o que nós chamamos de apoio fixo, ou apoio de segundo gênero. Então aqui nós temos uma restrição de movimento, tanto na direção X, como também nós temos uma restrição de movimento também na direção Y. Então, este corpo ele só tem liberdade para se movimentar, rotacionar, na verdade, ao longo desse ponto, devido ao pino. Então, esse corpo ele está livre apenas para rotacionar, enquanto que os movimentos de translação na direção X e na direção Y são impedidos devido ao apoio ser de segundo gênero. Consequentemente, há duas reações. Aqui nós temos o corpo apoiado em uma superfície rugosa. Então aqui nós já vamos ter um atrito. Nós teremos aqui, ó, impedimento de movimento na direção X e na direção Y. Esses casos aqui eles são mais difíceis de aparecer em nossos problemas, mas aí é um exemplo também de apoio de segundo gênero. Por que, professor, é um apoio de segundo gênero? Pois aqui trata-se de uma superfície rugosa. Este corpo ele não está livre para se movimentar ao longo dessa superfície, ou seja, ao longo da linha horizontal. Então temos aqui, ó, duas reações que vão surgir nas direções em que há impedimento de movimento. E agora nós vamos para o exemplo clássico, onde nós temos um apoio de terceira ordem ou terceiro gênero, que é o famoso engaste. Nós temos aqui, ó, impedimento de movimento tanto na direção X, como está havendo também o impedimento de movimento na direção Y, como também está havendo o impedimento de movimento de rotação. Então nós temos aqui 3 reações, tá certo? Devido nós estarmos trabalhando com apoio do terceiro gênero. Então, resumindo, turma, um apoio de primeiro gênero, nós teremos apenas uma única reação de apoio, pois há apenas uma única direção em que está havendo impedimento de movimento. O apoio de segundo gênero, nós teremos duas reações de apoio, pois haverá duas direções em que nós teremos restrição de movimento, impedimento de movimento. Já o apoio de terceiro gênero, nós teremos 3 reações. Duas reações associadas ao movimento de translação e uma reação associada ao movimento de rotação, na verdade, impedimento desses movimentos, tá certo? Então, por isso que nós chamamos de apoios de terceira ordem ou terceiro gênero, pois nós teremos 3 tipos de reações. Então, aqui nós temos um exemplo clássico aplicado aqui no nosso dia a dia, onde nós temos uma viga metálica biapoiada. Percebe-se claramente que este apoio A está restringindo o movimento tanto na direção Y, como nós também teremos um impedimento de movimento aqui, ó, ao longo da direção X. Até porque existe essa superfície aqui, ó, essa superfície vertical aqui que impede com que esta viga ela se movimente livremente na direção X. Então aqui neste ponto A, nós temos um apoio de segundo gênero.
Enquanto que no ponto B, nós temos um apoio do primeiro gênero. Por quê, professor? Porque na direção X, esta viga está livre para se movimentar. Então nós não temos nenhuma reação nessa direção. Enquanto que na direção Y, nós teremos aqui uma reação devido ao impedimento de movimento nesta direção Y, justamente por causa desse apoio. Muito bem, então aqui nós estamos representando logo abaixo justamente uma representação gráfica desta situação real. Então aqui está a nossa viga. Do lado esquerdo da viga, na extremidade esquerda, nós temos um apoio do segundo gênero, que é o nosso pino, por exemplo. Do lado direito, nós temos um apoio do primeiro gênero, que a gente pode representar simplesmente por um apoio móvel. E aqui nós temos 3 cargas concentradas, que é justamente devido a essas 3 estruturas que está sobre a nossa viga. Para praticarmos um pouco tudo o que foi discutido até aqui, vamos resolver agora um problema que vai ilustrar o equilíbrio do corpo rígido em 2 dimensões. Este problema ele foi tirado do livro Mecânica Vetorial para Engenheiros. O problema diz o seguinte: um guindaste fixo possui uma massa de 1000 kg e está sendo usado para suspender uma carga de 2.400 kg. Seu centro de gravidade está em G e ele é fixo em A por um pino e em B por um suporte basculante, como mostra a figura abaixo, nesse caso aqui ao lado. Determine as componentes das reações em A e B. Turma, temos o seguinte, temos aqui este guindaste, a questão diz claramente que a massa do guindaste, isso é um dado importante do problema, a massa do guindaste é de 1000 kg. E na extremidade direita desse guindaste existe uma carga cuja massa desta carga é 2.400 kg. Ele fala que o centro de gravidade do guindaste é exatamente representado por este ponto aqui, que ele chama de G. Em seguida, ele pede para calcularmos os valores das reações no ponto A, que seria esse nosso apoio A, e o valor das reações no ponto B, gerado por este apoio B. Então vamos resolver esta nossa questão. Antes disso, vamos calcular quanto vale o peso do guindaste. Turma, sabemos que peso nada mais é que o produto da massa pela gravidade. Vamos considerar para este problema a gravidade aproximadamente igual a 9,81 metros por segundo ao quadrado. Então, se nós queremos encontrar o peso do guindaste, basta multiplicarmos a massa do guindaste, que é dado aqui, por 1000 kg, vezes 9,81, que é a gravidade. Com isso, nós obtemos para o peso do guindaste o valor igual a 9.810 newtons. Da mesma forma, nós podemos calcular também o peso desta carga. Então, o peso da carga, vamos chamar aqui de PC. Então, seria a massa da carga vezes a gravidade. A massa da carga, ele fala que é 2.400 kg. Então, vai ficar 2.400 vezes 9,81, que é a gravidade. Com isso, o peso da caixa é exatamente igual a 23.544 newtons. Basta você jogar aí na sua calculadora científica. Muito bem. Professor, qual a primeira coisa que nós devemos resolver em um problema de equilíbrio do corpo rígido em 2 dimensões? Bom, turma, o importante é você começar pelo diagrama de corpo livre, ou seja, é você identificar todas as forças que estão atuando naquele seu corpo e também as reações de apoio. Então, olha só, vamos começar olhando um pouquinho rapidamente aqui para os apoios. Nós temos aqui no ponto A um apoio do segundo gênero. Professor, como é que o senhor sabe que este é um apoio do segundo gênero? Pois, como nós vimos anteriormente, este tipo de apoio, que é exemplo típico de um pino, ele vai restringir
o movimento nas duas direções. O movimento de translação aqui, ó, ele vai ser restringido tanto na direção x quanto na direção y. Então, nessas direções onde há restrição de movimento, nós temos reações do apoio. Então, aqui nós temos uma reação do apoio na direção x, que nós podemos chamar simplesmente de AX, e nós temos ainda uma reação devido aqui, ó, à direção y, devido ao impedimento do movimento na direção y, que nós podemos chamar simplesmente de reação AY. Então, estes apoios do segundo gênero, eles sempre terão duas reações em duas direções. Perceba que, como trata-se de um pino, o movimento de rotação ele é livre. Consequentemente, não vai haver nenhum tipo de momento associado, pois é livre para rotacionar. Agora vamos verificar aqui, ó, o apoio no ponto B. No ponto B, nós temos um apoio do tipo primeiro gênero ou primeira ordem, que é exatamente o nosso suporte basculante. Nesse caso aqui, ó, nós percebemos que a única direção em que há restrição do movimento é essa direção aqui, ó, ao longo do apoio, e que sai de forma perpendicular ao apoio. Consequentemente, nesta direção vai haver uma reação de apoio que nós podemos chamar de reação BX, já que o apoio ele foi chamado de apoio B. Agora, ó, o suporte basculante, ele permite tanto o movimento nessa direção que aqui está representado pela direção Y, então aqui a gente está representando aqui, turma, essa direção como Y e essa daqui como X. Então, ó, na vertical você percebe que o suporte basculante ele é livre para se deslocar. Da mesma forma que o suporte basculante é livre para rotacionar. Então, o suporte basculante ele é um apoio do primeiro gênero, pois apresenta uma única restrição de movimento em uma única direção. Muito bem, uma vez identificado as reações que vão surgir nos apoios, aí nós vamos agora identificar todas as cargas aplicadas neste nosso corpo rígido, todas as forças aplicadas no corpo rígido. Então aqui, ó, nessa extremidade direita deste guindaste, nós teremos aqui uma força devido ao peso dessa carga. Então essa carga aqui, ela vai gerar uma força, peso, e essa força peso nós já calculamos e representamos ela aqui, ó, por PC. PC que representa o peso da carga, que vale exatamente 23.544 newtons. Só que ainda nós temos, devido à massa do guindaste, nós temos que considerar também o peso do guindaste. Nós vamos estudar isso no próximo bloco, no terceiro bloco, centros de gravidade. Mas por enquanto vale a pena lembrar que sempre que nós estivermos calculando e representando a força peso de um corpo, esta força ela sempre deve ser aplicada no ponto que representa o centro de gravidade do corpo. Então, fisicamente, a força peso é sempre aplicada no centro de gravidade do corpo. Nós vamos estudar isso no nosso terceiro bloco. Então, sobre o centro de gravidade e apontando aqui, ó, na direção vertical para baixo, nós representamos a força peso, nesse caso aqui, ó, o peso do guindaste. E com isso identificamos todas as forças que atuam neste nosso corpo rígido. E agora, professor, agora nós vamos resolver o nosso problema. Agora nós vamos aplicar as equações de equilíbrio. Nós temos aqui, ó, que na direção x, nós temos que a soma de todas as forças deve ser igual a zero. Por quê, professor? Porque não há movimento na direção x. O nosso corpo ele está em equilíbrio. Então, consequentemente, na direção x, a soma de todas as forças deve ser igual a zero. Como nós estamos trabalhando em duas dimensões, nós vamos dispensar toda a notação vetorial. E vamos trabalhar aqui apenas de forma escalar, tá certo? Para isso, ao somarmos as forças na direção x, nós vamos considerar, e isto é importantíssimo, nós vamos considerar que todas as forças que apontam nesta direção e neste sentido, ou seja, para a direita, elas terão sinal positivo. Então, muito cuidado aqui, ó, nesta nossa convenção. Já que estamos trabalhando em duas dimensões,
e estamos dispensando a notação vetorial. Consequentemente, ao somarmos todas as forças na direção x, nós estamos convencionando que as forças que apontam para a direita terão sinais positivos. Consequentemente, as forças que apontarem no sentido contrário terão sinais negativos. Então vamos lá, olhando aqui para o nosso corpo, nós percebemos que existe apenas duas forças que apontam na direção x, que é a força de reação do apoio A e a força de reação do apoio B. Consequentemente, ó, AX positivo, pois aponta na direção positiva do eixo, somado com o B. Na verdade, nós chamamos de BX, mas como o B é um suporte basculante, ou seja, só tem apenas um único tipo de reação, então BX é igual a B, não precisa nós levarmos o subíndice X. Então aqui ó, nós temos que a soma de AX mais a reação em B é igual a zero. Consequentemente, turma, nós percebemos o seguinte, que ao isolarmos a força de reação AX, nós podemos perceber que AX é igual a menos B. Vamos guardar esta equação aqui e vamos chamar de equação 1. Existe algo muito interessante nessa equação. Você percebe claramente que essas duas forças de reações, elas apresentam sinais contrários. E fisicamente isso devia acontecer, turma. Por quê, professor? Porque se as duas forças estiverem no mesmo sentido, não vai haver equilíbrio de translação na direção x. Ou seja, se as duas forças apresentarem o mesmo sentido, o que é que aconteceria com esse guindaste? Ele iria se deslocar para a direita. Então é necessário que estas forças de reações elas tenham sentidos opostos. Ao considerarmos as forças de reações, nós podemos escolher os sentidos que nós quisermos. O importante é identificar o tipo de apoio e considerar uma força de reação nas direções que houverem restrição do movimento. Quanto ao sentido, você pode adotar o que você quiser. Atenção apenas para a interpretação do sinal. No final da questão, se aquela reação que você calculou tiver um sinal positivo, isso significa que aquela reação, aquela direção e o sentido da reação que você considerou lá no seu problema está correto, o sentido está correto, é o sentido que vai contribuir para o equilíbrio do corpo rígido. Agora, se porventura você calculou a reação e de repente percebeu um sinal negativo, não se preocupe que não está errado. Aquele sinal negativo só está indicando que o sentido da reação deve ser o contrário do que você adotou, para que você tenha um equilíbrio daquele seu sistema, um equilíbrio daquele corpo rígido. Então, vamos agora continuar a resolução do nosso problema e no final nós vamos analisar os sinais de cada uma das reações. Bom, o somatório das forças na direção x permitiu encontrar esta equação que nós chamamos de equação 1, ao qual afirma que a reação AX é igual a menos a reação no apoio B. E agora, professor, agora nós vamos aplicar a segunda equação de equilíbrio, que é o somatório das forças na direção Y. Lembre-se que estamos trabalhando com estruturas planas. Para problemas de equilíbrio do corpo rígido em duas direções, nós temos que aplicar três equações de equilíbrio. Duas referentes ao equilíbrio de translação, que é o somatório das forças na direção x igual a zero e na direção y igual a zero, e uma equação referente ao movimento de rotação, que é o somatório dos momentos. Lembre-se apenas de convencionar o sentido positivo de cada uma dessas direções. Vamos agora fazer o somatório de todas as forças na direção y. Turma, vamos convencionar que todas aquelas forças que estiverem apontando para cima, ou seja, na vertical apontando para cima, terão sinais positivos. Consequentemente, as forças que apontarem para baixo terão sinais negativos. Então nós temos aqui, ó, olhando para o nosso problema, nós percebemos que nós temos três forças na direção y. Nós temos a força de reação AY, que aponta no sentido positivo do eixo y, logo terá sinal positivo.
nós ainda temos aqui, ó, esta força peso, que é o peso do guindaste. O peso do guindaste aponta para baixo, logo terá sinal negativo, peso do guindaste. E ainda temos o peso aqui, ó, referente à nossa caixa. Então, o peso da caixa, como aponta no sentido negativo do eixo Y, também aqui consideramos o sinal negativo. Então, temos menos o peso da caixa. A soma dessas forças que atuam na direção Y deve ser igual a zero. Muito bem, então no próximo slide vamos substituir os valores que nós temos das forças na direção Y. Nós vimos que na direção Y nós temos a Y menos o peso do guindaste menos o peso da caixa igual a zero. A Y é uma das incógnitas do problema, é uma das coisas que nós queremos calcular, então vamos apenas repetir. Menos o peso do guindaste já foi calculado anteriormente, turma. O peso do guindaste, ele vale 9.810 newtons. Então, substituindo, 9.810 newtons é o peso do guindaste, enquanto que o peso da caixa, ela vale quanto? O peso da carga é 23.544 newtons. Então, substituindo o peso da caixa, 23.544 newtons. Isso tudo aqui, ó, igual a zero. Ao somarmos o peso do guindaste mais o peso da caixa, nós obtemos como resultado menos 33.354 newtons, igual a zero. Isolando a reação na direção Y, nós temos como resultado que a Y igual a 33.354 newtons. Encontramos o primeiro valor da reação no apoio A. Perceba que no apoio A, devido ser um apoio de segunda ordem, nós teremos tanto uma reação na direção X quanto na direção Y. A reação na direção Y, ela foi calculada e vamos chamar este resultado de resultado 2. Então, professor, o que é que nós devemos agora resolver neste nosso problema, já que encontramos a reação no apoio A na direção Y? Ora, ainda falta calcular o valor da reação no ponto B e ainda falta calcular a reação na direção X. Então, vamos agora, turma, aplicar o somatório dos momentos. Atenção para um seguinte detalhe para a equação do somatório dos momentos. O somatório dos momentos deve ser igual a zero para que nós tenhamos um equilíbrio de rotação. Atenção, turma, para a convenção do sinal. O momento será positivo quando a força tende a girar, a rotacionar o seu corpo no sentido anti-horário. Agora, se a força tende a girar ou rotacionar o seu corpo no sentido horário, aquele momento será negativo. Isto é apenas convenção. Lembrar que, a depender do livro que você estuda, a convenção ela pode ser diferente, ela pode ser contrária, tá certo? Então vamos lá. Atenção apenas para o seguinte detalhe. Até agora nós definimos o momento de uma força como o produto vetorial do vetor posição com a nossa força. Esta equação aqui nós utilizamos ela em 3 dimensões ao resolver problemas tridimensionais. Então nós utilizamos a abordagem vetorial. Vamos agora calcular quanto ficaria o módulo ou a intensidade desse momento. Para calcular o módulo de um produto vetorial, basta você pegar o módulo do primeiro vetor, então você pega aqui, ó, o módulo do vetor posição, multiplica pelo módulo do segundo vetor, então ó, isso daqui, ó, vezes a intensidade da força, e em seguida multiplica pelo seno do ângulo formado entre os dois vetores, ou seja, o vetor posição e a nossa força. Atenção que para estes nossos problemas, a partir de agora, em 2 dimensões, nós teremos sempre que o vetor posição será perpendicular à nossa força. Caso a nossa força não seja perpendicular ao vetor posição, nós vamos decompor esta força em 2 componentes. Uma componente paralela e uma componente perpendicular. Tá certo, turma? Então, de maneira geral, os problemas que nós vamos tratar, a nossa força sempre vai ser perpendicular ao vetor posição.
Consequentemente, o ângulo entre essas duas quantidades é exatamente igual a 90 graus, o que nos leva a uma simplificação da equação da intensidade do momento. Nós temos que o momento será igual para estas situações, onde o ângulo entre o vetor posição e a força é 90 graus, nós teremos que o momento será simplesmente R, que é a intensidade do vetor posição, vezes a intensidade da força, vezes o seno do ângulo, que é 90 graus. Só que o seno de 90 é igual a 1. Então o momento será dado simplesmente pelo produto da força pela distância, ou seja, pelo vetor posição, que na verdade é uma distância perpendicular. Então, ó, resumindo, a partir de agora, ao calcularmos o momento de uma força em duas dimensões, como nós estamos considerando casos em que a força é perpendicular ao vetor posição, nós podemos simplesmente afirmar que a intensidade do momento é simplesmente o produto da força pela distância perpendicular. Então, turma, para esses nossos problemas de equilíbrio do corpo rígido em duas dimensões, nós vamos utilizar esta fórmula aqui para calcularmos o momento de uma força em relação a um ponto. Tá ok, turma? Lembrando o seguinte, a unidade do momento nada mais é que a unidade da força vezes a unidade da distância. Ou seja, a unidade do momento no sistema internacional é o Newton vezes o metro. Bom, então vamos agora voltar para o nosso problema e aplicarmos a terceira equação de equilíbrio. A terceira equação de equilíbrio afirma que o somatório de todos os momentos em relação a um determinado ponto é igual a zero. Estamos considerando que os momentos positivos são aqueles onde nós temos forças que geram rotação no sentido anti-horário. Então, as forças que tendem a girar o seu corpo no sentido anti-horário gerarão momentos positivos. Já as forças que tendem a girar o seu corpo no sentido horário terão momento negativo. Lembrando aqui que o momento nada mais é que o produto da força pela distância perpendicular. Turma, olha só um detalhe extremamente importante que vai simplificar muito nossa vida. Fisicamente falando, o somatório de todos os momentos em relação a qualquer ponto do seu corpo rígido deve ser igual a zero. Por quê, professor? Porque aquele seu corpo rígido está em equilíbrio. Consequentemente, independente do ponto que você escolher sobre o corpo rígido, a soma de todos os momentos gerado pelas forças em relação àquele ponto deve ser igual a zero. Então, nós temos aqui o poder de escolher o ponto que quisermos sobre o corpo rígido para calcularmos o somatório dos momentos. Então, a dica é exatamente nós escolhermos aquele ponto onde existe uma força desconhecida. Pois, ao escolhermos um ponto onde existe uma incógnita, uma variável, nós vamos eliminar aquela variável da nossa equação, uma vez que a distância perpendicular entre a força aplicada e o ponto que nós estamos calculando naquele momento é justamente igual a zero, porque a distância é igual a zero. Então isso é uma maneira de você eliminar aquela variável desconhecida da sua equação. Vamos entender isso rapidinho, resolvendo o nosso problema. Então vamos aqui, ó, calcular o somatório dos momentos em relação a algum ponto do nosso corpo rígido, e esse somatório dos momentos deve ser igual a zero. Quando nós voltarmos aqui para o nosso problema, nós vamos escolher um ponto sobre esse corpo rígido, que a dica é: escolha um ponto onde há uma força desconhecida aplicada. Então, jamais eu vou escolher esse ponto aqui, que nós chamamos de G. Por quê, professor? Porque sobre este ponto existe uma força que eu já conheço. Da mesma forma, não vale a pena você escolher esse ponto onde há a força PC, que é o peso da nossa carga. Por quê? Porque o peso da carga é algo que nós também já conhecemos. Então, é muito mais lógico nós escolhermos ou o ponto A ou o ponto B, já que nós desconhecemos as forças que são aplicadas nesses pontos. Lembre-se, a ideia é calcular o momento em relação a um ponto onde você tem forças desconhecidas aplicadas. Para que isso, professor?
para você eliminar aquelas forças da sua equação, já que a distância entre a força e o ponto que você escolheu vai ser igual a zero. Então, já que momento é força vezes distância, então vai ficar força vezes zero, que dá zero. Então, ao escolher um ponto onde você tem forças desconhecidas aplicadas, você elimina aquelas forças desconhecidas da sua equação. Então, ó, nós podemos escolher tanto o ponto A quanto o ponto B. Qualquer um deles vai dar para resolver o seu problema. Tá certo, turma? Então, olha só, se nós escolhermos o ponto A, nós vamos eliminar tanto a força AX quanto a força AY do somatório dos momentos, já que a distância dessas forças até o ponto A é igual a zero. Se nós escolhermos o ponto B, quem é que vai ser eliminado? Vai ser a força B, já que a distância entre a força e o ponto B vai ser igual a zero. Então você pode escolher qualquer um dos pontos que vai dar para você resolver tranquilamente o seu problema. Então vamos lá, vamos escolher aqui ó, o somatório dos momentos em relação ao ponto A. Então fazendo isso, turma, calculando o somatório dos momentos em relação ao ponto A, nós vamos agora calcular o momento gerado por cada uma das forças em relação ao ponto escolhido, ou seja, em relação ao ponto A. Então, olhando para a nossa figura, vamos começar a calcular o somatório dos momentos a partir da extremidade direita da viga. E aí nós vamos fazer essa varredura aqui, ó, pegando todas as forças até chegarmos no ponto A, sem esquecermos a contribuição de cada uma das forças. Tá ok, turma? Lembrando que você pode começar por onde você quiser. O importante é não esquecer o momento gerado por cada uma das forças. Vou começar aqui, ó, por essa extremidade direita do guindaste, onde nós temos essa força aqui que representa o peso da nossa carga. Então, ó, quanto vale o momento gerado pelo peso dessa carga em relação ao ponto A? A questão fala que momento nada mais é que o produto entre a força vezes a distância perpendicular. Turma, atenção para um princípio que diz o seguinte: eu posso deslocar a minha força sobre qualquer ponto da sua linha de ação, que o efeito que essa força vai gerar no corpo rígido vai continuar o mesmo. Esse princípio, ele é chamado de princípio da transmissibilidade. Isso quer dizer o quê? Que se eu deslocar essa força PC para qualquer ponto da sua linha de ação, que é esta que está representada aqui ó, de forma tracejada, ao deslocar esta força PC para qualquer ponto de sua linha de ação, o momento gerado em relação ao ponto A vai continuar o mesmo. Ou seja, o efeito que esta força ela vai provocar neste corpo rígido vai ser o mesmo. Então eu posso fazer o seguinte, ó, eu posso considerar que a distância perpendicular é essa distância que vai do ponto A até esse ponto aqui, ó, da linha de ação da força PC. Então, essa é a nossa distância perpendicular. E eu posso deslocar tranquilamente a nossa força PC para esse ponto aqui, pois o efeito que ela vai gerar no corpo rígido vai ser o mesmo, uma vez que ela foi deslocada, ao longo de sua linha de ação. Então, ó, considerando a força PC exatamente nesse ponto, sobre a sua linha de ação, nós temos que o momento gerado por esta força é o produto da força vezes a distância perpendicular. E essa distância perpendicular é a soma de 4 mais 2. Consequentemente, o momento gerado vai ser a força PC vezes a distância perpendicular, que é 6 metros. Agora, atenção para o sinal deste momento. Temos que identificar se esse momento é positivo ou negativo. E para isso, basta nós olharmos o sentido da rotação. Perceba que esta força PC apontando no sentido negativo do eixo Y tende a rotacionar o seu guindaste no sentido, ó, no sentido horário. Então, ó, perceba o seguinte, como é que a gente vai visualizar essa rotação? Você imagina essa força PC dando uma volta em torno do ponto que você escolheu para calcular o seu momento. Então, ao dar uma volta em torno do ponto A, já que esta força está apontando no sentido negativo, ela vai dar uma volta ó, no sentido horário. E o sentido horário que nós escolhemos, nós convencionamos com o sinal negativo, já que o sentido anti-horário é positivo, então o sentido horário ele será negativo. Então,
Calculamos o momento gerado pelo peso da carga em relação ao ponto A. Esse momento deu negativo, pois vai gerar um movimento de rotação no sentido horário. E agora, professor? Agora nós vamos calcular o momento gerado pelo peso do guindaste em relação ao ponto A. Então aqui ó, já fica fácil de visualizar que a distância perpendicular é nada mais que 2 metros. Então o momento gerado pela força peso do guindaste em relação ao ponto A vai ser o peso do guindaste vezes essa distância de 2 metros. Então vamos lá substituir na nossa equação. Peso do guindaste vezes 2 metros. Esse momento ele é positivo ou negativo, professor? Basta olhar o sentido de rotação. Como a força está apontando no sentido negativo do eixo Y, perceba que ao girar em torno do ponto A, que é o ponto que nós escolhemos para calcular o momento, esse giro se dá no sentido horário. E o sentido horário ele é negativo de acordo com a convenção adotada. Então, ó, de acordo com a convenção, rotações no sentido anti-horário são positivas, enquanto que rotações no sentido horário serão negativas. Professor, falta mais alguma força para calcular o momento gerado? Olha só, nós já calculamos o momento gerado pela força PC, nós já calculamos o momento gerado pela força PG, e agora falta calcularmos o momento gerado pela força B, que é a força de reação gerada nesse apoio, nesse suporte basculante. Atenção, turma, olha o sentido da força e agora visualiza a direção perpendicular. Então aqui, ó, aplicado sobre esse ponto B, existe uma força de reação, que nós chamamos de B, e a distância perpendicular até o ponto A, olha só, a distância perpendicular desta força B até o ponto A é exatamente 1,5 metros. Então vai ficar, ó, B que multiplica a distância perpendicular, que é 1,5 metros. Esse momento gerado pela força de reação B, ele é positivo ou negativo? Então visualiza o movimento aqui de rotação em torno do ponto A. Então, ó, como a força está apontando para a direita, um giro em torno do ponto A é uma rotação no sentido anti-horário. E no sentido anti-horário, olha só, no sentido anti-horário, nós temos que, pela convenção, o sinal do momento será positivo. Então, este momento gerado pela força B será positiva. Professor, finalizou aqui, ó, esta equação dos momentos? Bom, praticamente sim. Por quê? Porque se você olhar as outras duas forças que faltam, ambas estão aplicadas no ponto A. Então, o momento seria a força vezes a distância perpendicular. Só que a distância é igual a zero, já que a força está aplicada sobre o ponto. Então, tanto a x quanto a y, elas não geram momento, pois nós não temos o braço da força, tá certo? Então, o momento, ele é nulo. Então, com isso, nós finalizamos aqui, ó, o somatório dos momentos em relação ao ponto A igual a zero. Nós temos que o peso da caixa, ou o peso da carga, vale 23.544 vezes 6, que é a distância perpendicular, menos o peso do guindaste. O peso do guindaste, ele vale 9.810 multiplicado por 2, mais 1,5 que multiplica B, que nós queremos descobrir o valor desta reação. Então, jogando na calculadora científica, vamos resolver primeiro estas multiplicações. Menos 23.544 vezes 6, isso vai dar igual a menos 141.264 menos, agora nós vamos multiplicar 9.810 vezes 2. Isso vai dar igual a 19.620 mais 1,5 que multiplica B igual a 0. E agora, professor, agora nós vamos resolver, ó, esta operação aqui, ó. Sinais iguais a gente pode somar e pegar o mesmo sinal. Então, ó, somando essas duas quantidades, nós vamos obter o seguinte valor: 141.264 mais 19.620 vai dar igual a 160.000, obviamente negativo, 884 mais 1,5b igual a 0.
isolando 1,5b e passando esse termo negativo para o outro lado. Então ele vai aqui ó, com sinal contrário, 160, 884. Isolando B, nós temos que a reação do ponto B nada mais é que 160.884 dividido por 1,5. Turma, jogando isso na calculadora científica, nós obtemos que o valor da reação em B, que deu igual a 160.884 dividido por 1,5, isso daqui vai dar igual a 107.256 newtons. Esse é o valor da reação no ponto B. Muito bem, então ó, o que já foi calculado até agora. Recapitulando, nós já calculamos a reação de apoio a Y, que nós chamamos de equação 2, e agora nós acabamos de calcular a reação do apoio B, que nós podemos chamar de equação 3. Professor, e agora o que é que nós vamos fazer? Substituindo as equações 2 e 3 na equação 1, obtemos o seguinte. Então vamos lá buscar o que é que diz a equação 1. A equação 1 afirma que AX é igual a menos B. Então, consequentemente, nós temos aqui, ó, AX é igual a menos B. Ora, porém B vale 107.256. Então, com isso, nós encontramos o valor de AX. AX é igual a menos 107.256 newtons. Resumindo este nosso problema. A questão pede para calcularmos as reações no ponto A e as reações no ponto B. Então, a reação no ponto B já foi calculada. Agora, no ponto A, você percebe que, como nós estamos trabalhando em duas dimensões, essa reação em A, ela tem duas componentes. Uma componente na direção X e a outra componente na direção Y. O que nós acabamos de encontrar foi cada uma das componentes. Então, se eu quero calcular a intensidade desta reação no ponto A, basta extrair a raiz quadrada de cada uma destas componentes elevado ao quadrado. Ao fazermos isso, ó, substituindo o AX por menos 107.256 e o AY por 33.354, nós obtemos que o módulo ou a intensidade da reação no ponto A vai ser igual a 112.322,4771 newtons. Com isso, nós finalizamos o nosso problema. Atenção apenas para o seguinte detalhe que eu falei no início do problema. Por que é que a reação AX deu um sinal de negativo? Ora, fisicamente falando, isso significa que esta reação ela deve ter o sentido contrário do que foi adotado lá no nosso diagrama de corpo livre. Então, por que ela tem que ter, professor, o sentido contrário? Pois apenas no sentido contrário é que nós teremos um equilíbrio de translação para aquele nosso corpo. Até porque, ó, se nós deixarmos da forma que nós analisamos inicialmente, BX e AX no mesmo sentido, nós não teremos o equilíbrio de translação. Para que seja feito esse equilíbrio de translação, é necessário que essas reações elas tenham sentido contrário. Então, o sinal negativo na reação que você calcular não significa que o seu problema está errado. Significa apenas que o sentido da reação lá na sua figura deve ser adotado no sentido contrário para que contribua para o equilíbrio do sistema. Com isso, nós finalizamos o nosso problema. A nossa aula de hoje teve como objetivo de aprendizagem resolver questões de equilíbrio do corpo rígido em duas dimensões. Quero agradecer imensamente a atenção de vocês, dizer que não se esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho de notificações para terem acesso aos demais vídeos da série. Foi um imenso prazer estar aqui com vocês, um forte abraço a todos e até a nossa próxima aula.